Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Richard. Nesse momento iremos dar início a mais uma videoaula. Lembrando, hoje estamos num novo projeto. Neste momento iremos falar sobre o movimento de caixa. E sobre o movimento de caixa, basta você pegar aí o seu livro, tá? E tomar nota no projeto financeiro. A aula aí é de número 1. E o capítulo é o número 6 do teu livro. Vamos lá comigo? Bem, nós vamos falar aqui nesse momento sobre o movimento de caixa. Você sabia que o movimento de caixa ele é importantíssimo para todas as empresas? Não importando qual seja o seu tamanho. Lembrando que é dessa forma que as empresas elas controlam o seu dinheiro. Os recursos de entrada e saídas do caixa. E é assim que elas podem fazer também o balanço, a análise financeira, se a empresa está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Então, é muito importante que se faça aí o controle do seu caixa. Assim você tem a certeza se de fato a tua empresa está obtendo lucro. Bem, para isso, pessoal, o movimento de caixa ele funciona de uma maneira bem simples. Coloquei aqui na tela para vocês aqui como um exemplo, tá? Uma pequena tabela, um pequeno formulário aí para anotações. Essas anotações podem ser feitas aí utilizando, por exemplo, a planilha do Excel, tá? Que é essa que vocês estão vendo aí, ou de repente comprando um software especializado para isso. Quem pode investir um pouquinho mais, é sempre importante. E como funciona essa tabela? Bem, você leva em consideração, olha só, o controle diário do seu caixa. Aqui você colocaria o nome da sua empresa, aqui, ó, onde eu estou passando com essa seta. Digamos que a empresa fosse a empresa Sebrae. Então você colocaria aqui o nome da empresa, Sebrae. O mês a qual você está analisando, né? Os movimentos de caixa, como por exemplo, eu estou analisando no primeiro mês do ano, ou último mês, que seja, então você vai colocar ali. Aqui nesse campo dia, você vai colocar os dias que foram analisados aí a movimentação. Digamos que você está analisando isso diariamente, então, que seria o correto, você colocaria aqui um exemplo, no dia de hoje, é o dia 1º, você colocaria primeiro, cadê a setinha? A setinha sumiu aqui, apareceu. Então você colocaria aqui, ó. Digamos que fosse o dia 1º. Então você coloca 1º do mês X. Digamos que seja o mês 6. Então, 1º do mês 6. Aqui é a mesma coisa. 1º do mês 6, 1º do mês 6 e assim por diante, tá? Descendo a escadinha. Nesse histórico aqui, você iria descrever, ia fazer uma descrição aqui do que aconteceu nestas datas aqui, beleza? Então, por exemplo, dia 1º/6, venda de um produto lá X, tá? Dia 1º/6, mais venda. Dia 1º/6, mais venda. Vai colocando o que é as vendas, tá? Se não for venda, de repente pagou alguma coisa, então, dia 1º/6, pagamento, um exemplo, de água. Dia 1º/6, pagamento de luz, a título de exemplo. Fornecedores, poderia ser também, tá? A título de exemplo. Então, você colocaria 1º/6, um exemplo, venda de uma mercadoria X. Aí você colocaria ali o valor que você recebeu por aquela mercadoria. Digamos que aqui fosse, a título de exemplo, R$100. Então, você colocaria aqui R$100. Digamos que aqui você vendeu novamente alguma coisa lá e entrou mais, que seja, mais 100. Então, você já teria R$200 de saldo. Por quê? O primeiro seria R$100. O segundo seria o saldo de 100 do início com o saldo de mais 100 do segundo. Então, aqui ficaria já R$200, tá? A título de exemplo. Já aqui, digamos que na prática, digamos que aqui fosse um pagamento de alguma coisa. Então, você pagou que seja uma água. Digamos que a água fosse aí que seja R$50. Então, você colocaria, em vez de colocar nesse campo entrada,
seria coisa boa. Você colocaria saída. Você colocaria aqui, ó, R$50 como definido como saída. Então, se você tinha aqui, ó, R$100 inicial, com mais 100 aqui, encontrou 200, esses são saldos positivos, coisas boas. Mas agora já não seria assim. Ou seja, no caso aí, que tem a saída, deixa eu ver a setinha aqui, pronto. No caso aqui, ó, que já, você anteriormente tem R$200, e agora tem R$50 de pagamento, que seria a água nesse exemplo, então seria 200 menos 50. Então aqui iria aparecer ainda como um saldo positivo, porém menor, R$150. Não é isso? Porque 150 com 50 dá 200, tá? Assim funciona todo o movimento diário de caixa, beleza? Bem, e por que fazemos o movimento de caixa? Adotamos a metodologia de sempre verificar tudo isso. Porque através do que nós estamos observando no dia a dia da empresa, os seus lucros, né? Ou até mesmo seus gastos, assim nós podemos tomar decisões importantes para o futuro da nossa empresa, né? Você observando o que está acontecendo no dia a dia do caixa, você sabe, olha, eu vi que hoje terminamos aí o dia com saldo positivo, tem tanto de dinheiro no caixa, né? No outro dia, você faz novamente e fala, hoje não foi muito bom não, nós estamos com menos dinheiro do que ontem. Ou então estamos até, no bom sentido aí, negativos. Então você vai fazendo o balanço de tudo isso para tomada de decisões importantes para o seu negócio. Bem, se eu perguntasse você, com qual frequência, baseado naquilo que nós falamos até agora, com qual frequência você deve fazer o controle de caixa? E aí, o que você me diria? Se eu perguntasse, deve ser feito esse controle uma vez por mês? Uma vez por ano? Ou deve ser feito todos os dias? O que você me responderia? Logicamente, pessoal, seria todos os dias, né? Diariamente nós temos que fazer esse controle. Por quê? Se você não fizer esse controle aí todos os dias, vou deixar para fazer uma vez por semana, vou deixar para fazer uma vez no mês ou uma vez no ano. Pode acontecer que a sua empresa está tendo prejuízo e você não sabe. E outra coisa, fazer esse controle é obrigatório por lei. As empresas deverão, sim, adotar essa metodologia aí, algo positivo para ela e também algo exigido em lei. Até porque você tem que prestar conta do seu faturamento, né? As empresas prestam conta do seu faturamento. Naturalmente, existe um contador que irá fazer isso por você se for necessário. Então, é importante saber quanto que realmente nós temos de dinheiro e como o dinheiro tem passado pela empresa no dia a dia. Lembrando que o registro de entrada ele é composto basicamente dos recebimentos, das vendas à vista ou até mesmo parceladas, tá? É algo positivo. Então, quando nós falamos de movimento de caixa, ele envolve entradas, que também é conhecido como receitas, tá? E envolve também as saídas, que também é conhecido como despesas. Existem receitas e existem despesas. As despesas geralmente são provenientes de pagamentos, como, por exemplo, pagar fornecedores, pagar água, pagar luz, falei inclusive isso anteriormente aqui, pagar funcionários, né? Então, tudo isso aí. E no conjunto de tudo isso aí, existe o saldo, ou seja, de um lado existe a entrada, do outro existe as saídas, e um é oposto ao outro, ou seja, entrada e saída estão opostos ao outro, e naturalmente você tem que fazer a subtração disso aí, ou seja, quanto que entrou e quanto que saiu ali, digamos, do caixa da empresa, para que você obtenha aí o saldo, beleza? E esse saldo
preferencialmente tem que ser positivo. Por que preferencialmente tem que ser positivo? Porque é assim que as empresas elas conseguem ter um termômetro aí sobre a sua lucratividade, se está sendo positivo ou se está sendo negativo ali, manter, por exemplo, o seu negócio, a sua empresa aberta, né? Então, por isso tem que ser positivo. Aqui é mais um exemplo do que eu falei com vocês sobre a tabela anterior, né? Você poderia pegar aqui, ó, no dia, como colocou aqui, ó, por exemplo, dia 1, o saldo inicial aqui, né, era de 890, a título de exemplo, tá? Onde isso? Na loja XYZ. No mês e ano que está informado. E aí depois, já no segundo dia aqui, ó, nós observamos que houve vendas à vista quando houve vendas, houve recebimentos quando houve recebimentos. É algo positivo, não é isso? A empresa está recebendo, a empresa está vendendo. Então, vai ser colocado em entradas. Mas quando há pagamentos ou retiradas feitas ali dentro da empresa, né? Retirando valores ali, ainda que seja para pagar os donos da empresa, os sócios, mas está saindo ali, digamos, do caixa da empresa, é algo também que, naturalmente, você tem que colocar ali como saída, como despesas. Então, aqui, ó, somando aqui as despesas, nós podemos observar aqui nesse quadro que existe, ó, inicialmente, no início do dia ali, foi 890, algo positivo, depois entrou mais 650, proveniente de vendas. Então, somando esse com esse aqui, foi para 1.540. Depois você pega mais aqui, você recebeu aqui, ó, mais 1.250, soma tudo isso com 1.500, vai dar 2.700. Até agora só tem saldos positivos, mas quando chega em pagamentos, ó, quando chega em pagamentos, que é o caso aqui, ó, pagamentos, retirada de sócio, começa o saldo a ficar aí, no caso aí, bem menor. Ou seja, pega esse 2.790 menos esse valor. Encontra-se 2.745. Pega esse 2.745 menos esse valor. Encontra e assim sucessivamente até, no caso aí, o período final do dia, tá? Para ver se o saldo permanece ainda positivo ou de repente fica até negativo. E, claro, para tudo isso aí é preciso, naturalmente, registrar o que está acontecendo no dia a dia da sua empresa. Para isso existe, inclusive, o chamado caixas registradoras que vão computar todas essas coisas, o sistema de softwares que computa tudo isso através de recibos, através de notas promissórias, através de boletos bancários e outras coisas mais, tá? E esse ato de registrar tudo isso aí nós chamamos de lançamento, tá? Então a pessoa fala, precisa ser feito o lançamento de tudo isso que está acontecendo aí na empresa. E esse lançamento tem que ser feito naturalmente, como eu falei com vocês aqui, com comprovantes, como notas fiscais, recibos, tá? Boletos, etc. E ao fazer isso aí naturalmente, você tem que levar em consideração que deve ser entregue em duas vias, onde uma via a contabilidade, né, deve ser informada, então a contabilidade receberá uma via, que é a primeira, e a segunda via fica com você, com a sua empresa, para o controle disso, tá? Para a sua segurança mesmo. E é obrigado por lei que você, inclusive, guarde esses comprovantes por um determinado tempo. Esse período de tempo aí determinado pela própria lei depende de cada documento, viu, pessoal? Não são todos. Mas, no mínimo, aí é de 5 anos, tá? A guarda desses documentos. Por que eu estou falando que não são todos os documentos? Porque, dependendo da situação aí, existem documentos que vão até 30 anos aí, 35, 40 anos de sua guarda, beleza? Aqui o que nós estamos dizendo é sobre ser obrigatório por lei, no mínimo 5 anos aí, nesses casos. Bem, naturalmente, você está trabalhando ali, recebendo pelas suas vendas, né? Ou pagando
pelas despesas diárias que tem ali a sua empresa, como nós já informamos. Chega um momento que geralmente acaba sendo ali o final do dia, alguns trabalham até às 18 horas, ou seja, 6 horas da noite, não é isso? Tem que fazer o fechamento do caixa. Então, quando inicia, você faz a abertura do caixa. E quando você vai fechar ali seu estabelecimento, você se prepara para fechar também o caixa, tá? E ali é importante porque é o momento de fechar o caixa que você irá conferir se de fato você teve bons resultados ou não durante aquele período de tempo que a sua empresa esteve aberta ali. Geralmente esse registro costuma ser feito no final do dia. Por que eu estou falando geralmente e não em regra? Porque existem empresas, como estabelecimentos aí da área varejista, por exemplo, que, por exemplo, digamos, supermercados, né? Que por segurança, digamos, tem turnos diversos ali, inclusive de pessoas trabalhando, porque o supermercado fica aberto por muitas horas, acaba fazendo que seja 2 turnos. Então, o pessoal do primeiro turno vai entregar o caixa até tal hora. O pessoal do segundo turno vai entregar até o fechamento do estabelecimento. A título de exemplo, tá? Ou, por exemplo, uma lotérica, por motivo, inclusive, de segurança. Volta e meia nós temos que levar aí valores para os bancos, né? E tem que ser feito isso com segurança. Não dá para falar assim, vou fazer só no final do dia. Por quê? Pode, por exemplo, pessoas más intencionadas, como bandidos, por exemplo, olha, geralmente eles fecham isso ali 6 horas, então quando estiver dando 6 horas, nós vamos lá buscar o que eles tiverem. E às vezes realmente está com muita grana ali, não é isso? Então é por isso que eles fazem com horários alternados. De repente você faz o fechamento de caixa pelo menos umas 3 vezes no dia, né? Nesses casos ali, para evitar exatamente acúmulo de valores dentro do caixa, para também, como eu falei para vocês aí, né? Se proteger das más intenções de alguns. Bem, e é claro, quando você está fazendo aquela conferência toda ali, deve ser levado em consideração aquilo que você recebeu em dinheiro e também as duplicatas, que é as notas, os recibos, né, os boletos, etc. E aí, comparando tudo aquilo ali com o saldo, deve ser observado se os valores estão batendo ou não. Ou seja, quanto que eu tenho de dinheiro no caixa? Com quanto eu iniciei, né, esse dia? E dos boletos que nós temos aqui, recibos, quantos nós temos aqui? E quanto que saiu e ficou registrado? Compara tudo. Se não for encontrado ali nenhum erro, então está tudo batendo, tudo bonitinho, não teve desvio nenhum. Caso esteja alguns valores ali que não estão condizentes, naturalmente isso vai levar um tempinho a mais, vai ter que conferir tudo novamente, tentando descobrir exatamente onde está o erro, tá? Por que nós fazemos isso? Bem, a conferência é muito importante disso, porque a tua empresa poderá estar perdendo dinheiro, né? Pode estar tendo aí desvios, pode estar tendo erros, pode estar tendo prejuízos sem que você perceba a tempo, né? Sem que você perceba a tempo de buscar uma recuperação. Então, por isso que nós fazemos isso diariamente, esse controle. Por quê? Aí você percebe, olha, esse dia foi ruim, né? Mas, digamos, no outro dia foi bom, no outro foi melhor ainda. Então, você vai fazendo essa comparação, para até mesmo também ter uma estratégia melhor quanto à questão até mesmo de se trabalhar os dias em que as situações não estão tão favoráveis. De repente, digamos que você é uma empresa que tem analisado que o caixa na segunda-feira tem sido com valores muito inferiores a de terça e de quarta, a tipo de exemplo. Então, o que você fará? Bem, com base no que eu estou vendo aqui, eu vou, sei lá, né, planejar algo diferente para poder compensar esse dia, de alguma forma. Né, algumas estratégias, como se fosse uma empresa, por exemplo, você poderia falar assim, eu sou uma empresa varejista, atacadista, sei lá,
uma empresa que mexe com roupas, por exemplo. Então você fala assim, se na segunda está fraco, então na segunda eu vou colocar promoção, para que essa segunda acompanhe também o que está acontecendo de positivo na terça, na quarta, na quinta. É tipo de exemplo, tá? Bem, pessoal, tudo isso que tem ocorrido aí no seu caixa durante o decorrer do dia deve ser também colocado aí, tudo anotado, né? No livro chamado Livro de Caixa, tá? No livro de caixa. Esse livro, ele é o lugar onde estão descritos os lançamentos, ou seja, ele é o lugar onde se encontram as informações daquilo que é o dia a dia da sua empresa. Ou seja, você fez um movimento de caixa de hoje e viu lá, o saldo foi positivo X. Você lança isso no livro de caixa. Aí chega amanhã, você viu que o saldo, um exemplo, foi negativo. Você lança no livro de caixa de amanhã e assim por diante. Bem, o livro de caixa também é o conjunto ou junção dos movimentos de caixa durante um período ou um certo período de tempo. E esse livro ele pode ser tanto comprado aí na papelaria, a título de exemplo, quem não pode, não tem, digamos, uma grana extra aí para comprar um software específico para isso, tá? Existe inclusive software gratuito para isso, mas você pode também comprar o modelo tanto físico ou fazer, utilizando também aí a tecnologia, utilizando inclusive o Excel, ou comprando softwares vendidos por lojas especializadas nessa área. Bem, comprar seria o ideal, né? Porque já vem tudo bem programado, tudo bonitinho, tal, mas nem todos têm essa condição. Pode ser feito aí, como eu falei para vocês aí, pelo Excel, que os cálculos serão dados automaticamente, né? Conforme você coloca um valor, ele vai colocando ali os valores somados com os valores anteriores. Então, pessoal, estamos chegando ao fim desta aula. É muito importante que você sempre faça o controle diário do que está acontecendo dentro da tua empresa, né? Como a pergunta que está aí na tela: crescimento ou prejuízo? Como você vai ter certeza que você está crescendo ou tendo prejuízo se você não controlar tudo isso, né? Então, devemos controlar tudo que está acontecendo dentro da nossa empresa, e não é para deixar para controlar isso depois que passar, por exemplo, esse período difícil de pandemia, por exemplo, que eu vou analisar como está a situação. Eu tenho que ver isso diariamente, né? Só se controla o que se mede. Então, por isso, precisamos controlar diariamente para que depois não venhamos ter uma surpresa no final negativa. Terminamos por aqui. Tá? Eu deixei um formulário para vocês como de praxe, para que vocês façam esses exercícios para a sua fixação. Inclusive pedi lá para que vocês também olhassem lá, analisassem a página 85 do projeto financeiro, que trata sobre o assunto, tá? Para que vocês fizessem essa atividade. E também tem outra atividade aí também no livro, na página 15. Uma revisão breve dessa aula. E aí, se eu perguntasse para você, como uma empresa ela controla o seu dinheiro? O que você me responde? Ela controla o seu dinheiro através do quê? Do movimento de caixa, né? Com qual frequência você deve fazer então esse controle de movimento de caixa? Lembra com qual frequência? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Não, né? Deve ser feito isso diariamente e é obrigatório, tá? E em que ou onde se faz o registro dessas entradas e saídas que nós falamos sobre o movimento de caixa? Nós falamos que existe aí o quê? Um caderninho que nós chamamos de livro de caixa, que pode ser tanto comprado ou comprado tanto nas lojas, né, físicas, como o caso de papelarias, ou comprado aí um software específico para essa finalidade. Bem, pessoal, outra coisa também para quem quer utilizar um software específico para o controle do seu caixa,
Tem também aí como dica aí o chamado Caixa 6.0, tá? Digita lá na internet Caixa 6.0 também, que oferece aí um software para essa finalidade, para o controle do seu caixa, para o movimento diário aí daquilo que está acontecendo dentro da sua empresa. Próxima aula nós falaremos sobre conceitos bancários, tá? E é uma aula bem interessante, você entenderá a importância dos bancos na vida das empresas e porque porque as empresas trabalham com os bancos. Bem, agora chegamos sim ao final, tá? Como sempre, deixo também aí uma palavra de motivação: errar, superar, aprender e recomeçar. É isso aí. Nós não podemos desistir da vida, nós não podemos desistir de nós. Vamos lá. Estamos chegando aí ao fim, né, de mais uma etapa. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários no final do formulário, tá? Eu estarei vendo lá. E muito obrigado por estar comigo nessa aula e nos vemos na próxima. Um abraço, fique com Deus, pessoal. Tchau.